Salmo de número 3. Salmo de número 3. Quero ler esse salmo com os irmãos, também de forma alternada. E após a leitura nós vamos começar conversando com as crianças, tá bom? Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos que se levantam contra mim. A igreja? São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para eles. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Amém, oremos. Pai querido, vamos ler a tua palavra é alimento para a nossa alma. Já cantamos louvores e lemos textos bíblicos que nos prepararam para esse momento. Por isso fale conosco. Queremos ouvir tua voz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês sentem medo? Constantemente, né? Quais são os medos que vocês sentem? Pare para pensar um pouquinho. Quais são os medos que vocês sentem? E agora vocês vão pensar em desenhar isso para nós. Tá? Então na folhinha aí de vocês, no verso, tem um espaço para vocês desenhar. Então vocês vão desenhar o que dá medo. E pode ser várias coisas. Uma barata pode ser o medo, né, das meninas. Né? A bicicleta pode tornar-se um medo após uma queda. Andar de avião pode se tornar medo para alguns. Né? São diversos medos. Qual medo de fato mexe com você? Quando você se depara a ele, você vê isso como uma grande ameaça. É um inimigo para você, que você quer fugir dele. Então você vai desenhar isso. Mas junto com o desenho, vocês também vão desenhar um grande escudo, tá? Vocês vão colocar de um lado da folha de vocês, esse desenho de vocês que vai representar o medo. E no outro canto, até maior que o desenho de vocês vão colocar um escudo. E quem puder, no meio do escudo, coloca uma cruz, tá? No decorrer então da mensagem, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Medo, quem não tem? Essa é uma pergunta que muitos fazem, né? E que muitos dizem ou afirmam. Medo quem não tem? Todos nós temos medo, e medo de diversas coisas. É muito comum nós ouvirmos isso. O medo faz parte do sentimento humano. E desde a queda, por conta do pecado de Adão, o medo passou a existir. Em Gênesis capítulo 3 diz que quando Adão comeu do fruto proibido, ele sabia que ele tinha pecado contra Deus. E por isso, o caminho que ele teve foi fugir. Fugir da presença daquele que agora, para ele, se tornou alguém que iria ser, de certo modo, uma ameaça. Porque Deus iria chegar até ele e ia falar para ele: o que você fez? E de fato Deus fez isso. E o texto vai dizer para nós que então quando Deus chegou, o que Adão fez? Ele fugiu. E ele disse a Deus, ele fugiu porque ele teve medo. Eu tive medo e me escondi. Então o medo passou a fazer parte de toda a raça humana.
Nós já nascemos em pecado e por conta do pecado nós temos medo de diversas coisas. E nós podemos dizer que o medo, de certo modo, ele pode ser considerado como um fruto de uma incerteza, de uma falta de confiança, ou pode estar relacionado a um tipo de castigo que está nos ameaçando. De certo modo, o medo pode ser pensado dentro dessas esferas. Contudo, o que Davi vai nos ensinar aqui é que nós estamos diante de constantes ameaças, mas quando temos a convicção de que o Senhor é a nossa única salvação, a nossa única proteção, o nosso único livramento, as coisas passam a mudar. O medo deixa de estar como algo que nos incomoda e nos atrapalha viver, para no lugar sobressair a confiança e a certeza de que mesmo diante de uma ameaça, eu tenho um Deus que me sustenta. E é isso que Davi vai nos ensinar. O Salmo traz a sua experiência. O Salmo 3 conta e narra para nós aquilo que Davi viveu, aquilo que ele experimentou. No entanto, mesmo diante disso, nós podemos retirar grandes ensinamentos para nós. Mas para entender isso é importante nós termos em nossa mente, queridos, um panorama geral da história da revelação de Deus. Esse é o nosso projeto, inclusive, para o início da nossa EBD. Quando tivermos EBD, nós vamos começar a estudar sobre como Deus se revela de Gênesis a Apocalipse. Apenas num panorama, sem se aprofundar, nós temos que entender que Deus criou todas as coisas. E quando Ele criou todas as coisas, Ele criou um local para a habitação do homem, que foi o Jardim do Éden. Quando Deus criou o Jardim do Éden, Ele criou aquele lugar para ser o lugar da habitação de quem? Não só de homem, mas também da sua própria habitação. O texto vai dizer para nós que Deus, Ele andava pela viração do dia. E foi nesse momento que Ele foi atrás de Adão quando ele pecou. Ou seja, Adão tinha a presença de Deus constantemente, porque quando Deus fez o jardim para o homem habitar, Ele disse: aqui está o meu reino e aqui eu vou habitar com ele. No entanto, nós sabemos que por conta do fruto proibido, comido por Adão, o pecado entrou, e o que Deus teve que fazer? Deus teve que tirar o homem do jardim. Ele teve que expulsar o homem do jardim, porque o jardim era um lugar santo. E Deus, então, repeliu o homem da sua presença por conta do pecado. No entanto, Deus, por mais que o homem tenha quebrado com a aliança que ele havia estabelecido, Deus fez uma nova aliança com outro homem. E Gênesis 3,15 vai trazer esperança, mesmo quando Deus está dando juízo. E a esperança que Gênesis 3,15 vai trazer para nós é daquele que será reconhecido como o esmagador da serpente. Diz lá o texto: por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, o descendente da mulher, o esmagador de serpente, aquele que viria para restaurar o que Adão perdeu. Deus havia estabelecido um pacto, uma aliança com Adão, mas ele quebrou. E como todo o pacto ele tem exigências, então aquele que quebrou o pacto, ele foi punido por ele. Deus disse que certamente ele morreria. Então Deus teve que matar um animal para fazer peles, com roupas, daquelas peles do animal, roupas para Adão e Eva. E ali não foi para cobrir eles, porque eles não sabiam se vestir, mas foi de fato para perdoar o pecado deles. No entanto, a consequência do pecado veio para eles e toda a humanidade. Mas ao longo da história, Deus preserva aquilo que Ele planejou. E Deus planejou um reino restaurado. Ele planejou um reino que de fato pudéssemos habitar novamente. E ao longo da história agora da revelação, Ele vai demonstrar isso através do plano que Ele vai estabelecendo. E Ele começa mostrando que Ele vai fazer uma aliança depois de ter feito com Adão e Adão quebrar. Ele vai fazer aliança com Noé. E a aliança foi ameaçada, porque o mundo estava
em completo caos de Gênesis 6, não é? Então Deus tem que fazer alguma coisa, Deus tem que intervir. E o que Deus vai fazer? Vai mandar o dilúvio sobre a terra. No entanto, Ele vai fazer uma aliança de preservação com Noé e sua família. Todos morreram. Ficou apenas Noé e sua família, 8 pessoas. E de Noé, então, Deus fez com que uma semente voltasse a germinar e essa semente viesse novas descendências, que foi através da semente de Sem. Então, começou a caminhar, e aí nós temos agora Abraão, que vem da descendência de Sem. E Abraão agora recebe uma aliança também com Deus. E a aliança agora que Abraão vai receber é a aliança de uma terra. Agora Deus vai dizer, tem uma terra para vocês. O jardim teve que sair, mas eu tenho uma terra que emana leite e mel. Eu tenho uma terra para vocês. Né? E depois ele vai dizer também que eu vou ter uma descendência numerosa que eu vou escolher e abençoar através do seu filho. O filho que eu estou te prometendo. Então Deus faz uma aliança com Abraão através da terra prometida e da semente de Isaac. E a história continua. E então depois de Abraão, nós já temos a nação. E Deus vai levantar Moisés. E quando Deus levanta Moisés para resgatar o povo, Deus agora precisa estabelecer diante do povo princípios, leis, para reger esse povo. E Deus então vai fazer uma aliança com Moisés, e a aliança que Deus vai fazer com Moisés é através da lei, e que são os 10 mandamentos. Então Deus vai dar os 10 mandamentos para o povo, e esse povo agora vai ser seu povo, e esse povo vai viver diante desses 10 mandamentos, deve cumprir esses 10 mandamentos, mas de fato o povo não consegue fazer. Então Deus vai fazer uma aliança agora com uma aliança de reinado. Antes o povo vivia numa teocracia, Deus reinando sobre o povo. Agora o povo mesmo clamou por uma monarquia com Samuel. Lá no primeiro livro de Samuel nós temos isso. E então Deus primeiro levanta Saul como rei, mas Deus abandona Saul, e depois Deus vai escolher um outro rei. E esse é o rei escolhido. Quem é o rei? Davi. E agora Deus vai fazer uma aliança com Davi, e essa aliança que Deus vai fazer com Davi é uma aliança da semente real. E apontando agora que aquele de Gênesis 3,15, o esmagador da serpente, viria de uma realeza, de uma semente real, porque ele vai ser rei e vai reinar sobre o reino. Então Davi e o reinado de Davi expressa essa realidade de que Jesus é rei e ele vem para estabelecer um novo reino. Então o reinado de Davi é um anúncio do reinado de Jesus Cristo. E Davi, aqui, ele é conhecido como ungido de Deus. Ele é conhecido como aquele que foi escolhido por Deus para ser a monarquia, o rei que governará sobre uma nação. Por isso que Davi teve que conquistar Jerusalém. Por isso que Davi teve que trazer para Jerusalém a Arca do Senhor. Sabia que a Arca da Aliança representava a ideia de trono? A Arca da Aliança representa essa ideia de que existe um local que dali emana leis, reinado. E nós sabemos na história que a Arca da Aliança, ela abençoava os locais em que ela estava. Quando a Arca da Aliança chegou com Davi em Jerusalém, ela passou a abençoar Jerusalém, o povo de Deus. E ela teve que ir para o Monte Sião, lá no alto. Ela estava no alto, no Monte Sião. E essa Arca da Aliança agora está abençoando esse povo. Então, isso nos introduz agora para o que nós vamos entender do que está acontecendo aqui com o rei Davi no capítulo 3, no Salmo 3. E o Salmo 2 é a introdução para nós. Como lemos, o Salmo 2 está falando de um reinado, do ungido de Deus. E o Salmo 2 está mostrando que esse rei, ele está sendo ameaçado. Esse rei está sendo ameaçado pelos reis da terra. Mas o que Deus vai fazer? Deus vai rir desse povo. Porque ele vai mostrar que quem constitui rei, quem unge um rei, quem de fato conduz o rei é ele mesmo, sendo ele o Senhor Todo-Poderoso. Ou seja, ele está dizendo que os reis da terra se levantam, mas eles não podem aplacar o mal sobre o seu povo
se ele não permitir. Ou seja, vocês se levantam contra o meu ungido, mas eu sou rei sobre ele. E eu proclamarei um decreto do Senhor, dizendo que esse rei é meu filho amado. E esse Salmo 2, nós chamamos de um salmo messiânico, porque ele é um salmo que está falando do reinado de Jesus Cristo, através do reinado de Davi. Então Deus tem um plano, e dentro do plano dele, ele quer estabelecer um reinado, ele quer estabelecer um reino, e ele vai fazer isso na pessoa de Jesus Cristo. Mas o reino está em ameaça. E o capítulo 3, perdão, queridos, o Salmo não tem capítulo, tá? O Salmo 3, ele vai revelar para nós essa ameaça. E que ameaça é essa? Davi já tinha passado por diversas dificuldades, diversas lutas, e vencido todas elas. E de fato sem medo. Mas agora Davi está diante de uma situação totalmente diferente. Sabe por quê? Porque Absalão se levantou contra ele. Quem era Absalão? Seu próprio filho. O seu próprio filho, como nós lemos no 2 Samuel 15, ele conspirou contra o seu próprio pai. Ele se colocou na porta da entrada e ali ele passava a trazer as pessoas que iriam se achegar ao rei para pedir conselho, para ser abençoados pelo rei. Ele se colocava diante dele dizendo: olha, não tem ninguém para ouvir a causa de vocês, não tem ninguém para ajudar vocês. Ah, se eu pudesse ajudar vocês, eu estou aqui, mas se eu pudesse. E ele começa então a manipular aqueles corações. O texto vai dizer que Absalão manipulou aqueles corações ao ponto deles se entregarem a Absalão, e por isso Absalão começou a reunir um exército para ser oposição ao rei Davi. E esse exército só foi aumentando, ao se tornar numerosos. Inclusive, ele conseguiu a façanha de trazer Aitofel, que era um homem importante no reinado de Davi, e trouxe outros homens para, ao seu lado, conspirar contra o rei. O reinado do Senhor, constantemente tem sofrido ameaça, mas nenhuma ameaça é poderosa para destruir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o texto vai mostrar isso para nós em 3 momentos. E no primeiro momento é Davi expressando a sua confiança em Deus, para que diante dessa ameaça ele demonstrasse que o coração dele clamava por socorro certo, porque ele clamava por socorro diante de Deus. Olha os versos 1 e 2. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos que se levantam contra mim, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Os adversários de Davi cresciam ao ponto de se tornarem numerosos. E a história nos revela que seu filho Absalão não só o destronou, porque Davi teve que fugir, como também manipulou os súditos de seu pai contra ele mesmo. E o texto diz que eles se levantaram contra Davi. E o verbo levantar aqui, que eles têm o seu uso em contexto de rebeliões, de oposição, ou seja, eles se levantaram em rebelião contra o rei. Eles se levantaram em rebelião para destronar o rei Davi, aqueles que ele tinha em alta conta. Eles adoravam o rei Davi, eles se alegravam com as conquistas do rei Davi, eles adoravam o rei de Davi. Agora eles se colocaram contra Davi. Por quê? Porque eles ouviram um coração perverso como o de Absalão. Além disso, eles tinham a audácia de afirmar não haver nenhuma salvação agora para Davi, nem mesmo em Deus. Ou seja, eles se levantaram contra o rei e eles estão dizendo: rei, você pode correr, você pode se esconder, não há salvação para você, nem em Deus há salvação para você. Eles tiveram a audácia de dizer que para Davi nem no Senhor haveria salvação. Que rasteira Davi levou, né? Do seu próprio filho, da sua própria nação. O rei adorado e aclamado por suas grandes conquistas e pelo seu grande reinado, se vê agora traído e com poucos amigos, e ainda em fuga
para sobreviver. Vamos tentar pensar em nossos dias. Você já foi golpeado por quem você menos esperava? Você já levou uma rasteira que foi difícil de se recuperar? Você já se sentiu golpeado pela vida? E nesses momentos, você chegou a levantar questionamentos como: será que Deus controla as circunstâncias da nossa vida? Ou será que as coisas ruins acontecem simplesmente porque vivemos num mundo amaldiçoado pelo pecado? Se Deus realmente controla as circunstâncias da nossa vida, por que Ele permitiu que isso acontecesse? Será que posso realmente confiar em Deus, vivendo nessa situação? Será que Deus se importa comigo? Esses poderiam ser os questionamentos de Davi. No entanto, o que vemos aqui é o contrário. Apesar de aterrorizado, ele se lança aos pés do Senhor, ele dirige a sua queixa ao único que pode resolver o seu problema. Ele vai e ora a Deus. Ele vai e ora ao Senhor. Queridos, não existe outro lugar do que a presença de Deus para nos derramar em lágrimas. Ele nos chama a lançar sobre Ele todos os nossos medos e preocupações. Ele é o nosso socorro, o nosso consolo, a nossa paz e esperança. Não há outro lugar melhor para se estar do que a presença de Deus. E Davi nos ensina, por meio do seu próprio exemplo, que mesmo que o mundo se levante contra nós, mesmo que inimigos tentem nos diminuir, ou mesmo que nos tentem nos destruir, devemos dar ouvidos unicamente a Deus e acalentar o nosso coração, falando com Ele em oração. Falando com Ele em oração. Crianças, quando o medo vier a vocês, sabe o que vocês precisam fazer? Vocês precisam colocar o joelho diante do Senhor e orar a Ele. Porque somente Ele pode tirar essa angústia do coração de vocês, esse medo que está no coração de vocês, porque Ele conhece aqui dentro. Nós de fora não conhecemos o que está passando aqui dentro. Ele sabe. Vocês podem encontrar um medo de vocês para nós, pais, e nós vamos tentar de alguma maneira, dentro das nossas limitações, ajudar vocês. Mas o único que de fato conhece o porquê que nasceu esse medo, o porquê que isso te incomoda, o porquê que isso atrapalha a sua vida, é Deus. Então você precisa aprender a orar. Mas você poderia me dizer: pastor, mas meu pai não sabe orar, eu também não sei orar. Então você encontrou um lugar para você aprender a orar. Você encontrou um lugar para você trazer o seu pai para ensiná-lo a orar também. Para juntos orarem, para Deus resolver esse problema do medo que está atrapalhando a vida de vocês. Davi fez isso. Então, queridos, quando confiamos em Deus, em primeiro lugar, nós podemos clamar por socorro. Mas em segundo lugar, nós também podemos ter a certeza da sua proteção. Olha os versos 3 e 4. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Consequentemente, no coração de Davi havia uma certeza: Deus era o seu socorro e a sua proteção. Absalão se levantou em rebelião a Davi e o seu Deus, e o reino de justiça e misericórdia que Davi estabeleceu. E ele fez isso orgulhando-se da força e do poder que agora tinha. No entanto, Davi confiou em Deus, que o fez rei e que era o seu escudo. Enquanto os inimigos zombam de Davi, ele se entrega em confiança naquele que é a sua proteção. Essa expressão aqui, escudo, ela é muito importante, porque ela nos leva lá para Gênesis capítulo 15, verso 1. Quando lá o Senhor vai prometer, Deus vai prometer a Abraão: Abraão, não se preocupe, porque eu serei a sua proteção, eu serei o seu escudo.
Você não está sozinho, eu estou contigo. E Davi então traz essa palavra para mostrar que também ele tinha essa convicção. Ele não estava sozinho. Além disso, Davi afirma aqui no texto que Deus é a sua glória. Essa palavra também, querido, nos leva para um significado profundo, pois se refere à presença redentora de Deus. É a glória de Deus iluminando o coração. É a glória de Deus mostrando que Ele se faz presente na vida dos seus. É a glória de Deus revelando que você não pertence ao mundo, mas você pertence no mundo àquele que te comprou por um alto preço. Você pertence a Jesus Cristo. E por isso você emana a glória dele. Então, quando Davi fala sobre escudo, ele aponta para a proteção. Quando ele fala da glória, ele diz que essa proteção é presente, porque Deus é presente. E no verso 4, ele revela como tudo isso se dá. Davi, ele clamava, diz o texto, e ele recebia respostas que vinham do santo monte de Deus. Esse santo monte que respondia a Davi é o Monte Sião. O que tinha no Monte Sião? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava no Monte Sião, que representava a presença de Deus. Então Davi clamava e ele respondia, e a resposta vinha do Monte Sião. Ele clamava e a resposta chegava ao seu coração. Olha que lindo isso. Davi, ele diante do seu desespero clamava e ele tinha certeza, porque a resposta vinha, e ela vinha com proteção. Podemos aqui inclusive lembrar do Salmo 121, quando o salmista diz: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Dos céus vem o meu socorro. Cristo estabeleceu, queridos, o reino na sua vinda, na sua morte e ressurreição. E agora ele está no trono, no Monte Sião, nos céus. Quando concluída a sua missão terrena, ele subiu aos céus, está à destra do Pai, intercedendo pelos seus. E olha que maravilhoso. Quando ele subiu aos céus, ele deixou ainda para nós o Espírito Santo. Ele nos enviou o Espírito Santo, o Consolador. E o Espírito Santo, conforme a Escritura nos ensina, é aquele que nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Portanto, podemos descansar em sua proteção, porque quando eu clamo, ele do seu santo monte me responde, conforme a sua vontade, santa e soberana. Essa é uma certeza que invade o coração desse homem. Diante de uma grande ameaça, ele ora ao Senhor. Diante de uma grande ameaça, ele sabe que o Senhor vai te responder. E ele pede e o Senhor responde. Crianças, por isso o desenho do escudo. Porque esse escudo, ele representa a proteção. Ele nos protege de uma grande ameaça. Esse escudo é um escudo dado pelo próprio Senhor. E nós vamos no final saber que escudo é esse, que tem um texto da Escritura que vai nos falar que escudo é esse. E como nós devemos usar esse escudo. Quando confiamos em Deus, podemos clamar por socorro. Quando confiamos em Deus, podemos ter certeza da sua proteção. E agora, em último lugar, quando confiamos em Deus, podemos descansar em seu livramento. Olha os versos 5 a 8. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebra os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o seu povo. Podemos já dizer que fé e oração é onde a alma desesperada encontra refúgio e descanso para continuar a caminhada. Fé e oração é onde a alma desesperada encontra refúgio e descanso para continuar a caminhada. A confiança de Davi era real e, como resultado, havia descanso.
deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Para pensar nisso. Um homem está sendo perseguido pelo seu próprio filho e pelo seu próprio exército. Ele está fugindo. E o texto vai dizer, inclusive, que quando ele estava fugindo, ele ia subir no monte chorando. Chorando. Mas a confiança que ele tem em Deus o leva, diante de uma guerra, colocar a cabeça no travesseiro, deitar, dormir, descansar tranquilamente. Como um homem, diante de uma guerra, diante de uma perseguição, pode deitar e descansar? A ameaça está aí, bater na porta, pode chegar de madrugada a qualquer momento. Mas Davi está dizendo que para ele a confiança era tal que ele tranquilamente deitava e descansava. Por quê? Porque ele fazia isso no Senhor. Eu me deito e pego um sono. Acordo porque Ele vai resolver o problema para mim. Acordo porque Ele vai me sustentar. Acordo porque Ele está à frente de todas as situações que sobrevêm a mim. Queridos, pessoas em crise tendem a exceder em preocupações e, consequentemente, não conseguem parar e descansar. E o sono se torna um problema e o corpo automaticamente reage à falta dele e torna-se um ciclo desesperador para alguém que está em insônia, para alguém que não consegue descansar, para alguém que não consegue reclinar a cabeça. A solução para quem tem esses problemas é Jesus Cristo. Você já parou para pensar nisso, que muitos dos problemas de insônia não tem a ver necessariamente com problemas químicos, mas tem a ver com a sua psique, tem a ver com os seus pensamentos, que estão constantemente acelerados e te levando a um estágio de preocupação que excede os limites, e isso causando ansiedade, e automaticamente essa ansiedade quer ao seu corpo uma resposta, o seu corpo vai responder com insônia. E a insônia vai causar outras dores ao seu corpo, outros problemas na sua alma. Davi está dizendo que ele não se desesperava ao ponto de exceder. Por quê? Porque ele descansava na proteção que vem de Deus. Davi ensina que dormir e descansar são resultados de confiar em Deus. E Jesus ensina que a ansiedade é uma preocupação pecaminosa. É consequência egoísta do que luta com suas próprias forças para prover o que necessita. Jesus ensina que confiar é o oposto ao coração ansioso, porque aquele que confia descansa no Deus soberano e provedor. Pedro adverte a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Na primeira epístola de João, ele afirma que Deus é amor. E no amor não existe medo. E o perfeito amor lança fora o medo. E o que o medo produz? Lá diz, o medo produz tormento, e aquele que vive no medo não é aperfeiçoado no amor. Agora, aquele que está no amor, que é Deus, ele confia, descansa, refrigera a sua alma, porque Deus é a sua proteção, Deus é a sua provisão, Deus é o seu consolo certo. Queridos, Davi expressou a sua confiança e logo o medo não o levou ao desespero e à insônia. Verso 6, não tenho medo de milhares do povo que toma posição contra mim de todos os lados. É ele que está afirmando. Diante disso, Davi pôde fazer inclusive um apelo confidencial ao seu protetor. Verso 7, não é somente os inimigos que se levantam. Lembra no verso 1? Os inimigos se levantaram contra Davi, Absalão e os seus. E agora Davi está dizendo, Senhor, levanta. Mostra para eles quem vai se levantar em minha proteção. Mostra para eles quem vai levantar em minha salvação. Mostra para eles quem vai se levantar em meu livramento. Verso 7, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Ou seja, quem vai se levantar não é Davi, porque ele sozinho não conseguiria vencer o exército que vinha contra ele. Mas quem se levantou e venceu foi o próprio Deus, e Absalão terminou morrendo. E Davi novamente reinando, porque é Deus que guerreia
pelo seu povo. É Deus que salva o seu povo, é Deus que livra o seu povo. O livramento, a salvação, só é encontrada em um lugar, no Senhor. E a sua conclusão é linda. Ele diz, último verso, do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Se vocês repararam, toda a leitura, Davi está falando na primeira pessoa. Ele está falando da sua experiência. Mas ele não conclui o salmo sem olhar para o outro. Ele conclui o salmo dizendo, do Senhor vem a salvação para mim, mas para vocês também. Porque vocês também fazem parte dessa mesma nação. Vocês são o mesmo povo. Vocês também foram comprados e redimidos pelo sangue de Cristo. Vocês também são de Deus. E por isso a salvação também está sobre vocês. Queridos, Davi é o rei, um ungido de Deus, um tipo de rei messiânico que sofre uma grande ameaça. No entanto, ele tem uma aliança com Deus e por isso nenhuma ameaça há de prevalecer. O reino que Deus veio estabelecer sofreu uma grande ameaça com a entrada do pecado. No entanto, Cristo veio para resolver o problema e estabelecer o reino, o que foi possível na sua morte e ressurreição. Jesus Cristo é o nosso resgatador. Concedeu salvação para não termos mais medo, pois essa garantia de vida e paz está conosco enquanto aguardamos a promessa eterna. Muitos, sem dúvida, muitos tentarão contra nós. De fato, haverá momentos como se uma avalanche de problemas descessem sobre nós e um medo avassalador, como se estivesse nos espremendo na alma. Contudo, é aí que Deus está nos forjando, nos lapidando e nos fazendo enxergar a necessidade que temos de viver nele. Tiago nos adverte para termos motivo de alegria quando passarmos pelas aflições, pelas provações, sabendo que essa provação da nossa fé produz em nós experiência, perseverança, esperança. Por isso temos a missão de viver com Cristo, mas não só de viver com Cristo, mas também de apresentar Cristo ao coração das pessoas que ainda não o aceitaram como o único, suficiente Salvador de suas vidas. Esse desespero na população, essa angústia que assola muitos corações e a maldade que vem aumentando a cada dia em nosso meio, é porque as pessoas ainda não confessaram Jesus Cristo como suficiente Salvador de suas vidas. E nós precisamos dizer a elas que a única solução para tirá-las desse mundo mal, tirar esse coração que emana desejos ruins, é só se entregando a Cristo Jesus. Que possamos, assim como Davi, aprender a confiar em Deus, nos achegando a Ele em oração, descansando em sua proteção e também esperando o livramento, a salvação que vem dele. Crianças, tem um texto lá em Efésios capítulo 6, alguns versículos que vão nos falar da armadura de Deus. Essa armadura de Deus nós temos que vesti-la. E vai falar de todos os elementos da armadura. E entre esses elementos tem um lá que é o escudo da fé. Então esse escudo protetor é o escudo da fé. Como assim? Fé. A fé é o quê? A fé é confiar em Deus. Confiar que Ele existe. Confiar que Ele criou todas as coisas. Confiar que Ele é o Salvador de vocês. Confiar que Ele é o protetor de vocês. Confiar que de fato Ele está guardando a vida de vocês, escrevendo a história de vocês. Isso é ter fé. Quando nós confiamos, nós exercemos a fé. E quando nós temos essa fé abundante, cheia, grande em nós, sabe o que ela vai ser? Uma proteção. Ela vai ser um certo escudo. E aí o medo virá, mas a fé vai levar você a olhar para Ele. O medo virá, mas vai fazer você colocar os seus joelhos para orar a Ele. O medo virá, mas você vai ter uma proteção que Ele não vai te abalar ao ponto de te trazer desespero para você. Ele vai ser só aquela agulhinha só incomodando assim, bem pouquinho assim, ó, pá. Só isso, mais nada. Sabe por quê? Porque é uma fé protetora. Mas para exercer essa fé, nós precisamos fazer alguma coisa.
Para exercer essa fé nós precisamos conhecer a Ele. Para exercer essa fé nós temos que viver como Ele nos ensina em Sua palavra. Portanto, termino perguntando: o que nós devemos fazer diante de tudo isso? Em primeiro lugar, no desespero, gritar para o socorro. Para quem? Para o mundo? Para as terapias? Para as pessoas que não conhecem Jesus? Não. Para aquele que é o nosso Criador e sustentador de todas as coisas. Nós temos, como Davi, nos colocar diante dele. Mas também nós temos, em segundo lugar, que aprender a exercitar a fé. Exercitar a fé é confiar. E como eu posso confiar? Conhecendo verdadeiramente aquele a quem eu confio. Então, todos os dias meditando na palavra, me alimentando dessa verdade, aprofundando nessa verdade, para que esse alimento sólido passe a ser propriedade do meu coração e condutora dos meus pensamentos, condutora das minhas afeições e das minhas ações. E por fim, assim como Davi no último verso não pensou somente em si mesmo, mas também no povo, nós possamos fazer. Não pensar somente em nós mesmos, mas pensar no outro. Sabe o que nos ajuda quando nós estamos no meio do desespero? É pensar que não só nós passamos por isso, mas outros também passam. E por isso eu tenho que lembrar que Deus pode me socorrer, mas também pode socorrer o outro. E quando eu faço isso, isso nos ajuda. Isso nos ajuda. E Deus nos ensinou a fazer isso. Ele disse: na medida que somos consolados por Deus, nós podemos consolar outros com a mesma consolação com que nós somos consolados. Porque nós temos as palavras de vida eterna. Que Deus nos ajude, queridos, assim como Davi, a confiar inteiramente em Deus. Não há outro lugar para se estar do que a presença de Deus. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.